Olá, boa tarde. A pauta do plenário desta terça-feira está trancada pela medida provisória 809 de 2017, que cria um fundo de compensação ambiental. A MP, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, tramita em regime de urgência e perde a validade no próximo sábado, dia 13 de maio. A medida provisória autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher um banco para criar e administrar um fundo privado com recursos oriundos da compensação ambiental, paga por obras com grandes impactos no meio ambiente. Os senadores também podem votar o projeto que amplia a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. A chamada RID vai ter 30 municípios goianos e não mais 19 e 4 mineiros, ao invés de 2. Também está na pauta a divulgação obrigatória dos aumentos das tarifas e dos preços praticados por concessionárias e prestadoras de serviços públicos no prazo dos últimos 5 anos. Os senadores também podem trocar a prisão preventiva pela domiciliar para presas grávidas, mães ou responsáveis por menores ou por pessoas com deficiência. O benefício também pode ser estendido a presas já condenadas. E, por fim, os senadores devem analisar 2 acordos internacionais assinados pelo Brasil com a China e a Suíça. O preso deve pagar ou não pela sua manutenção no presídio. Um projeto em tramitação no Senado prevê que sim. O assunto foi tema de debate nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Não existem números exatos, mas a estimativa é de que a população carcerária no Brasil passe de 720 mil presos. O custo para manter cada um deles depende de fatores como a estrutura do presídio ou a região do país. Mas, na média, um preso custa ao Estado, por mês, cerca de R$ 2.400. O gasto total é de 28 bilhões de reais por ano. O projeto que está em debate aqui no Senado prevê que os presos sejam obrigados a devolver aos cofres públicos os valores gastos com a sua manutenção. De acordo com o texto, os que não tiverem recursos próprios deverão pagar com trabalho. Na audiência pública para debater a proposta, os participantes concordaram que o projeto traz avanços, principalmente porque incentiva o trabalho nos presídios, mas apontaram obstáculos à implementação. As unidades prisionais não reúnem condições, as suas instalações físicas não reúnem condições para o desempenho de um ofício. O preso, ele não se recusa a trabalhar, não tem vaga. Nós não temos vagas para os presos. Os representantes do Ministério da Justiça disseram que hoje o sistema penitenciário já tem 95 mil presos trabalhando e que já existem iniciativas que prevêem a indenização. Eles questionaram o caráter obrigatório da proposta. Aquele preso que tem condições de ressarci-lo não estaria, portanto, sujeito à disciplina do trabalho para realizar esse ressarcimento. Então, essa pergunta acho que é importante para a nossa reflexão, uma vez que pode gerar, inclusive, as condições diferenciadas de detenção que tanto incomodam a população brasileira como um todo. O ressarcimento é de uma forma igual, sendo que a gente não tem uma forma homogênea nem de tratamento, nem de oferta de serviços, nem de tipos de presos, nem de tipo penal, nem de condição individual de cada um. 96% aqui da pesquisa no Senado dizem que os presos têm que trabalhar. E Vossa Excelência diz que eles não se recusam, que eles querem, e o que nós não temos é condição nos presídios. Talvez a gente diminuísse o custo desses presidiários, a gente teria dinheiro para fazer investimento e melhorar as condições dos nossos presídios. A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu nesta terça-feira o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. O convite para audiência com Felipe Salto partiu do presidente da comissão, senador Tasso Gereissati. O diretor executivo do IFI previu o crescimento da economia para este ano. Há uma tendência muito lenta de recuperação
e com alguns tropeços. Quer dizer, esses últimos dados mensais, sobretudo da indústria, apontaram um certo tropeço ali naquela trajetória esperada de recuperação. Nossa expectativa é que o crescimento econômico nesse ano vai ser da casa de 2,7%. Felipe Salto também comentou os números do mercado de trabalho. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que há uma recuperação, mas a má notícia é que está muito concentrada, senador Pimentel, na informalidade. Então, a informalidade, ali no primeiro destaque vermelho, está aumentando 5,6% a ocupação. Só que com carteira assinada está caindo 2,3%. Nas contas do IFI, o déficit fiscal vai persistir por alguns anos. Então, nós vamos voltar a ter superávit primário só em 2023, se tudo correr bem. Quer dizer, que é o cenário base, fazendo a coisa mais ou menos certa, caminhando no ajuste fiscal, volta a gerar superávit. O que você chama de fazer tudo bem? Por exemplo, aprovar a idade mínima da Previdência e outras medidas que possam ajudar a conter a evolução do gasto. A Comissão de Educação marcou para a próxima terça-feira, dia 15 de maio, a partir das 10 horas da manhã, audiência pública com o novo ministro da Educação, Rocieli Soares. Na pauta, as iniciativas e projetos da pasta previstas até o final do ano. Durante debate no Senado, especialistas defenderam a maior internacionalização da economia brasileira. Para eles, a abertura comercial deve ser prioridade na agenda econômica. Acompanhe agora na reportagem de Soraya Mendanha. Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, os debatedores explicaram que o Brasil ainda adota muitas medidas protecionistas, prejudicando assim o comércio internacional. Nós continuamos usando aqueles velhos instrumentos de proteção, cuja única consequência é a de elevar os custos de produção da economia como um todo. O Brasil, historicamente, é um país fechado, né? Um país que comercializa muito pouco diante das suas dimensões, diante do seu tamanho. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo e não estamos nem entre os 20 maiores países exportadores e importadores. O professor José Tavares defendeu tarifas de importação mais baixas, principalmente no que se refere aos bens intermediários ou matérias-primas, e de capital, que são máquinas e equipamentos utilizados na produção de outros bens de consumo. Tem certos bens intermediários, por exemplo, você pega PVC. PVC, se você olhar aqui, é um produto que entra direta ou indiretamente na produção de quase tudo, né? De plástico, etc. e tal. O PVC no Brasil, o preço do PVC no Brasil é o mais alto do mundo por conta da tarifa de importação e das medidas antidumping que se aplica sobre PVC. Já o professor Lucas Pedreira apontou uma medida prioritária para a agenda econômica brasileira. Certamente o Brasil deveria intensificar o comércio chamado Norte-Sul, que é o comércio com os países desenvolvidos, que é onde você tem os maiores ganhos de comércio. Então a agenda deve se voltar necessariamente para os nossos parceiros comerciais hoje principais, Estados Unidos, Europa e China e Argentina. Ele também explicou que a postura protecionista do governo Trump pode significar novas oportunidades de integração para o Brasil. Ela pode gerar um apetite maior de países que tradicionalmente comercializam com os Estados Unidos para que eles se voltem, né, a novos acordos comerciais. Termina nesta quarta-feira o prazo para emitir, atualizar ou transferir o título eleitoral. Vai participar das eleições em outubro? Então fique atento. Quarta-feira, 9 de maio, é o último dia para solicitar o título, alterar dados cadastrais ou mudar a cidade de votação. Também é o prazo final para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pedir a transferência para uma seção com acessibilidade. E ainda para que os presos provisórios e os adolescentes internados possam regularizar sua situação eleitoral e votar. Essas pessoas têm que comparecer ao cartório com um documento oficial de identificação original, um comprovante de residência e também levar o título, se ela tiver, né? Se ela tiver o título, ela leva o título também, que a gente vai fazer uma vistoria lá, vai fazer uma consulta ao cadastro e verificar se é possível aquela alteração naquele momento, né? Trabalhar fora e cuidar da maior parte dos afazeres da casa ainda é uma realidade muito mais vivida pelas mulheres do que pelos homens no Brasil. A famosa jornada dupla. A divisão desigual de tarefas entre homens e mulheres é o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado.
Homem cuidando de criança e limpando a casa ainda causa estranheza no Brasil. Desde a década de 1970, as mulheres vêm participando cada vez mais do mercado de trabalho, mas a divisão das tarefas domésticas não tem avançado no mesmo ritmo. É o que mostra o especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A reportagem cita números recentes do IBGE sobre a divisão de tarefas domésticas, apresenta entrevistas com economista, socióloga e com um executivo que virou dono de casa, devido ao desenvolvimento profissional da esposa. Ele acabou escrevendo um livro sobre a experiência e dá palestras sobre a mudança de cultura. O texto apresenta também projetos de lei que o Congresso vem discutindo que podem contribuir para mais equilíbrio nessa divisão de tarefas. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.